aula número 15, capítulo 10. Nós vamos falar das propriedades da água. Por isso eu tô aqui no laboratório / cozinha da minha casa para que a gente possa fazer um pequeno experimento. Observe, aqui eu tenho um copo com água até a ponta. O que acontece se eu colocar essa ameixa dentro do copo? A água vai transbordar, não é mesmo? E por que isso acontece, professora? Porque a água é matéria. A água ocupa lugar no espaço. Lembra que a gente já estudou as propriedades da matéria e nós vimos que uma das propriedades é a matéria ser impenetrável, impenetrabilidade? Ela diz o seguinte: dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então a água, quando eu coloco a ameixa no copo, ela se desloca para que a ameixa ocupe o seu lugar. Agora nós vamos ver as propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas da matéria são aquelas que a gente percebe com os nossos sentidos. Na água, dizemos que a água é insípida. Ela não tem gosto. Ela é inodora. Ela não tem cheiro e ela é incolor. Mas essas propriedades são da água pura. A água só contendo a molécula H2O. Essa água nós só conseguimos em laboratório. Essa água que podemos beber, a água potável, ela deve ser rica em sais minerais. Você já teve a oportunidade de fazer um chá ou um café? Você já viu alguém fazendo aí um chá ou um café? Observe nessa animação que eu coloquei aqui ao lado. No preparo do chá ou mesmo do café, nós podemos observar que a água tem o seu cheiro, a sua cor, o seu sabor alterado. É porque a água tem como propriedade a solubilidade. Solubilidade nada mais é que a capacidade que uma substância tem de dissolver outra. Então, nesse preparo aí, a água está dissolvendo o chá, a água está dissolvendo o café, outra substância. E por ela dissolver um grande número de substâncias, nós a chamamos de solvente universal. Mas a água não é capaz de dissolver todas as substâncias que existem, não é mesmo? A água não vai dissolver a areia, a água não vai dissolver o vidro. Então, tem substâncias em que a água não consegue dissolver, mas outras, né, ela dissolve com facilidade. Açúcar, sal, café e outras substâncias, até substâncias gasosas, ela tem capacidade de dissolver. Empuxo é outra propriedade da água. Você já tentou pegar algo pesado dentro da água e percebeu como a gente tem uma impressão que ele fica mais leve? Até mesmo quando a gente está na piscina, segura um irmão no colo, a gente percebe, ou um colega, a gente percebe que tem uma força que empurra esse corpo para cima? Essa força chama empuxo. Ela vai agir no líquido empurrando de baixo para cima. Lógico, depende aí da densidade do objeto e tudo. Vocês vão ver muito mais sobre isso em física. Se você colocar no YouTube experimentos empuxo, você vai ver um monte de experimento de física bem legal, tá? Vou até lançar um desafio para vocês. Assistam lá, se tiver algum experimento que você consiga reproduzir em casa, tente fazer. Faça um vídeo, me marque, né? Existem experimentos que com objeto, com garrafa PET, com objetos que a gente tem em casa, dá para fazer, mas é só um desafio, faça quem quiser e puder, tá? O que é esse empuxo? Ele foi descoberto por Arquimedes e analisado por ele antes de Cristo, era um grego que percebeu ali que tinha essa força antes de Cristo. Existe forma para calcular esse empuxo, para calcular essa força, né? O equivale a quanto a essa força, mas isso a gente só vai ver em física. O que a gente precisa saber agora em ciências do 6º ano? Que é uma força que age de baixo para cima, empurrando os corpos que estão imersos. Agora eu vou falar sobre a tensão superficial da água, tá? Eu vou usar um vídeo do Manual do Mundo, do canal do Manual do Mundo, tá? E um trechinho do vídeo, deixei o endereço aqui para quem quiser ver o vídeo completo. E quem não conhece, se inscreva nesse canal que é bem legal, acontece um monte de experimentos diferentes, muita gente conhece.
E aí, nesse experimento aí, ele faz uma aposta e que as pessoas tentem adivinhar quantas gotas de água cabem em cima de uma moeda, tá? Quantas vocês acham que cabe? Ele vai utilizar essa lente de aumento e uma câmera para filmar quantas gotas de água vai caber sobre essa moeda. Vamos lá? Apostem aí e vejam se vocês vão acertar. Olha, vou dar o play aqui na animação. Percebam. Sete, 8, e aí? 9, 10. Gente, vocês estão notando que as gotas têm uma forma arredondada? Por que as gotas têm essa forma? Por que a gota de água tem essa forma esférica? A água ela tem uma propriedade que é de atrair. As moléculas da água, elas se atraem, como se fossem ímãs. Por isso desse formato arredondado. 31 já, hein? Quantas gotas cabem? Quem acertou, comenta aqui no meu vídeo para mim também. Olha, 35, 36. Então, é essa atração que uma molécula sente pela outra que faz as gotas de água ter essa forma esférica. Acho que está quase. (42). Então, nesse experimento dele, quem quiser assistir, coloca aí Manual do Mundo ou copia esse endereço que eu deixei aqui para vocês. Ó, agora observe esse desenho ao lado. Nesse desenho, eu coloquei para vocês aí, é um desenho que está na página 177 do livro de vocês, é uma ilustração que está lá. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui o meu laser. Aqui mostra as moléculas da água e elas têm uma atração uma pelas outras. Cada molécula atrai a que está ao seu redor. Na superfície aqui, como não tem mais molécula, as de baixo puxa de cima, as de cima puxa de baixo, criando como se fosse uma película fina sobre a água, tá? É como se fosse, sabe um papel filme? Aquele plástico que a gente embala alimentos, muito mais fino. Mas a gente tem essa impressão. Olha essa animação, onde a gente vê... deixa eu mudar aqui. Olha o inseto. Olha como ele está andando sobre a água. Olha como a gente tem a impressão que tem uma película aí, tá? Devido a essa atração que as moléculas têm uma pela outra. Olha no esquema e olha na vida real como acontece. Mesmo o animal, às vezes, tendo uma densidade maior que a da água, ele não afunda devido a essa atração das moléculas, tá? Mas qualquer movimento ali, qualquer coisa adicionada nessa água pode quebrar essa tensão, essa película que a gente tem a impressão que cria. Então, a gente vê essa folha, né? Que a gente percebe que parece que tem um plástico em cima, olha como aproxima. Veio? Agora, percebem? Olha como o animal fica, olha como o inseto tá sobre a água. Legal, né? É como se fosse mesmo uma película fina. Isso é tensão superficial. É essa atração entre as moléculas que permitem permitem que esses insetos, às vezes até animais maiores, né, como alguns lagartos, conseguem andar sobre a água. Pressão, né? A água também exerce pressão. Vamos observar aí o que essa menininha está fazendo. A gente pode concluir que ela está enchendo o balão e que essa água está deformando o balão, está mudando a forma do balão, né? Ao entrar em contato com as paredes do balão, essa água está fazendo uma pressão, essa pressão desse líquido dentro das paredes que está mudando a forma. Mas pressão é a razão entre a intensidade de uma força aplicada perpendicularmente sobre a superfície e a área que sofreu a aplicação da força. Que é isso, professora? Assim, a pressão exercida, ela é proporcional à força. Como assim? Olha, quando eu estou aqui apoiando nessa parede, a minha mão aberta,
eu estou fazendo uma pressão sobre a parede. Só que essa pressão não está sobre a parede toda, está sobre a área que a minha mão está ali, né? Ela está só sobre a minha mão, não está sobre a parede como um todo. Então, essa força, ela não está, então, distribuída sobre toda a parede, ela está nessa área que a minha mão está em contato com ela. E a relação entre essa força e essa área, nessa superfície aí, na qual a força está sendo aplicada, ela é chamada de pressão, tá? Mas e no líquido, como que isso acontece? Olha só, observe essa imagem aqui. Estão vendo aí essa garrafa PET? Ela tem 2 furos, não tem? Nós estamos utilizando ela aí, a garrafa de refrigerante, então a gente vê que quanto menor a altura da coluna de água dentro da garrafa, menor é a intensidade com que o jato sai da garrafa, certo? Lá no furo, onde tem, essa imagem tem para vocês também, se estiver muito pequena, aí na página 178. A gente percebe que o furo B, a água tem mais vazão, porque tem mais pressão sobre ele, tem uma coluna de água maior sobre B do que sobre A. Então, quanto maior a altura da coluna de um líquido, maior será a pressão exercida, tá? O alcance do jato de água vai diminuindo à medida que a altura da coluna de água vai diminuindo. Qual que é a altura? Deixa eu pegar aqui para vocês de novo o meu laser. Olha só, aqui eu só tenho esse tanto de água. E aqui em cima de B, eu tenho esse tantão de água aqui. Tá bem pequenininho para mim, é por isso que eu tô olhando no livro. Então, a gente percebe que o efeito da pressão nos líquidos estão relacionados, por exemplo, com a construção de submarinos, com a construção de barragens e represas. Aí a gente vem para esse outro vídeo aqui, que vai falar dos vasos comunicantes. Olha só, prestem atenção. Vocês estão vendo? Tem 4 tubos, estão interligados e a gente vai colocar um líquido. Quando o líquido é colocado em um sistema de vasos que se comunicam com tamanhos e formas diferentes, em qual deles o nível ficará mais alto? Qual desses tubos aí, A, B, C ou D? Qual deles o líquido vai atingir a altura maior? Vocês vão perceber que ele atinge a mesma altura, porque esses vasos se comunicam, certo? Existe uma comunicação, isso aí é o conceito de vasos comunicantes. Então, ele vai trazer aí a respostinha para a gente. As alturas da coluna do líquido são iguais, porque a pressão na superfície, pressão atmosférica, é a mesma em todos os vasos. Percebam aqui o laser na mesma altura. Qual é essa propriedade? Pressão, vasos comunicantes. E isso interfere também na distribuição de água nas residências. Eu vi aqui o item que eu coloquei. É assim que a água sai lá da CAESB, se a sua casa é abastecida pela CAESB, chega na sua residência. Não tem um motor empurrando. Os canos estão interligados, então a tendência é que eles mantenham o mesmo nível. Por isso que a água chega aí na sua residência. Vamos responder isso aqui rapidinho, porque a aula já ficou longa. Jorge e sua família foram passar o fim de semana em um sítio. No caminho sentiram sede, pararam em uma nascente ao lado da estrada e, como a água tinha aparência límpida, todos beberam sem receio. Você acha que essa atitude foi correta? Justifique. Primeiro, respondam, depois corrijam. Não foi correta, pois a água poderia conter bactérias, micro-organismos causadores de doença, que a gente não percebe a olho nu, né? A gente não muda a aparência da água, mas a água pode estar contaminada. Então, a gente não bebe água que a gente não conhece a procedência. Assinale verdadeiro ou falso? A água não pode ser considerada matéria? Falso, a água é matéria. B, a água é considerada solvente universal por ser capaz de dissolver uma grande variedade de substância? Verdadeiro. É devido à tensão superficial que os mosquitos conseguem pousar na água? Verdadeiro. Quanto menor a coluna de água sobre o objeto, maior será a pressão? Falso. Quanto maior a coluna de água, maior a pressão. E os submarinos são feitos de material resistente devido às altas pressões no fundo do mar? Sim, né? Tem uma maior coluna de água sobre a profundeza, então, maior pressão.
Agora é com você. Deixo para vocês a atividade das páginas 181 até 183, uma sugestão aí para complementar o conteúdo, tá? Da professora Rafaela Lima, que também é página do YouTube. E dizer que eu continuo com saudade de vocês. Pedir vocês para não esquecerem de deixar o primeiro nome e as iniciais do sobrenome aqui para a gente computar as presenças. Um beijo, façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Tchau, tchau.